Sons e saberes. Conexões de vozes de Angola e Brasil. Sons e saberes, conexões de vozes entre Angola e Brasil, é o nome deste podcast que foi feito por brasileiros e angolanos em um projeto de intercâmbio virtual. Já no tema de abertura, você ouve uma conexão de vozes. Essa voz de Lord Guinness, um talentoso jovem angolano que canta sua cultura africana. E também é a voz de Rômulo Borim, técnico do Laboratório de Fonética da Universidade Estadual Paulista, que faz a locução deste podcast. Várias outras vozes podem ser ouvidas em cada episódio deste podcast. São pessoas que compartilharam seu conhecimento sobre a riqueza musical de cada país. São pessoas especialistas nos temas tratados e que foram entrevistadas pelos estudantes. Suas vozes expressam as diversidades linguística e cultural dos nossos países. Este projeto de intercâmbio acadêmico, sediado na Universidade Estadual Paulista, integra um projeto de pesquisa que tem financiamento da FAPESP. É intitulado Aprendizes Universitários em Práticas Contemporâneas, de letramento acadêmico, científico, na formação de professores de ensino básico e de pesquisadores globalizados. No Brasil, integram a equipe os seguintes professores doutores: Adriana Fischer, vinculada ao PPG Educação da FURB, especialista em práticas de letramentos e tecnologias digitais da educação. Eu sou Fábio Fernandes Vilela, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Docência para a Educação Básica, da FC Unesp Bauru, e especialista em Educação Musical. Márcia Santos Duarte de Oliveira, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, e especialista em Português de Contato e Línguas Africanas. Eu sou a Luciane Tenani, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto. Sou especialista nas relações entre fala e escrita e coordenadora deste projeto de intercâmbio virtual. E em Angola, integram a equipe os seguintes professores: Elizabeth Rodrigues Gonçalves, vice-presidente para assuntos acadêmicos do Instituto Superior Politécnico do Libolo, ISPETELO, município do Libolo, Angola. Sou Antônio Carlos, professor de língua portuguesa do curso de licenciatura em ensino primário no ISPETELO. Valdim Lucenja Vicente Zeferino, professor de informática no curso de ensino primário no ISPETELO, Angola. Eu sou David Carruagem, professor de Psicologia do curso de licenciatura em ensino primário no Instituto Superior Politécnico do Libolo, ISPETELO. Continue conosco para conhecer mais sobre esse processo de aprendizagem. Ouça este episódio para aprender um pouco mais sobre canções e diversidade linguística. Sejam bem-vindos ao episódio Cantos Cruzados, Brasil e Angola em melodias multiculturais. O espaço onde exploramos as melodias que transcendem fronteiras e as línguas que unem culturas. Eu sou Gabriela Lousano, da Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, e juntamente com meus colegas brasileiros e angolanos, embarcaremos em uma jornada musical e linguística única. Vamos iniciar nosso episódio apresentando os companheiros que comporão essa conversa. Olá, eu sou Isabela Rosconi, também da Unesp de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, Brasil, e é um prazer fazer parte desta jornada. Olá, eu sou Amanda Herrera, da Universidade Federal do Amapá, no estado do Amapá, e estou muito feliz por compor esta conversa engrandecedora. Olá, eu sou Jacinto João Pagamento, do Instituto Superior Politécnico do Libolo, conhecido também como ISPETELO, localizado na província do Kwanza Sul, em Angola. Em nome de todos os estudantes do ISPETELO, digo que é um prazer enorme contribuir e fazer parte dessa experiência.
Olá, Liliana Manuel Capitão é meu nome. Sou estudante do Hospital no Kwanza Sul. Estudante do curso da licenciatura em ensino primário. Em nome de toda a comunidade estudantil do Hospital, digo que é um imenso prazer fazer parte deste intercâmbio entre Angola e Brasil. Gostaríamos de iniciar nossa discussão com 2 perguntas. A primeira é: você realmente sabe quantas línguas são faladas dentro do seu país? E nesse mesmo sentido, a segunda pergunta: você consegue visualizar como as variedades linguísticas, além da língua oficial, ou línguas em alguns casos, são fundamentais para a expressão de um povo? No Brasil, segundo dados do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o INDL, além da língua oficial, o português, são faladas cerca de 250 outras em nosso território. Entre elas, as indígenas, de imigração, de sinais, crioulas, afro-brasileiras e, claro, o português e suas variedades. Em Angola, nossa língua oficial também é o português. No entanto, temos um forte convívio do português com as nossas línguas nacionais, conhecidas e restritas à nossa nação. As línguas nacionais mais faladas em Angola somam 9 e são elas: Kikongo, Kimbundo, Chokwe, Umbundo, Mbunda, Kwanyama, Nhaneca, Fiote, Nganguela. Para nós, a língua nacional é a expressão viva da nossa identidade cultural. Embora esteja gradualmente perdendo força, especialmente o Kimbundo, devido à falta de interesse de jovens em aprendê-la, por falta de políticas educacionais que fomentem o ensino das línguas nacionais nas escolas, como é ensinado o português. Os mais velhos demonstram paciência em ensinar, mas muitos jovens consideram falar Kimbundo como algo vergonhoso, evitando utilizá-lo nas interações sociais. Nessa dinâmica, contribui para o enfraquecimento contínuo da língua Kimbundo. No entanto, ainda vemos na música uma forma de resistência e expressão de nossa identidade, pois podemos fazer o uso de nossos ritmos e de nossas línguas nacionais. Já no Brasil, a expressão das diferentes culturas que aqui convivem é marcada fortemente pela variação linguística do português. Em um país com dimensões continentais e com uma história de formação populacional tão miscigenada como o nosso, podemos perceber, por exemplo, a diferença da variedade linguística de sotaque e até de léxico entre um morador da região sul e um morador da região norte do Brasil. Destacando a região norte, o foco de nosso episódio, você pode perceber uma confluência de características culturais e linguísticas de origem afro-indígena, caribenha e portuguesa, por conta justamente de aspectos históricos e geográficos dessa região brasileira. E essa mistura de ritmos, sotaques e léxico é fundamental para a expressão de um povo de forma singular. Para evidenciar como a música se faz uma importante ferramenta de resistência e expressão de uma identidade, entrevistamos o professor doutor Augusto Oliveira, de 58 anos. Morador do estado do Amapá, extremo norte do Brasil, ele é historiador e licenciado em História, mestre em Política e Gestão Ambiental e doutor em Desenvolvimento Socioambiental. É também autor ou organizador de 14 livros, editor e produtor cultural, poeta, compositor e coordenador do grupo Flor Pequena, de músicas e coreografias de tradição amazônica. Como um estudioso das questões históricas e sociais de formação da região amazônica e do convívio de diferentes culturas e línguas, ele sistematiza e nomeia essa multiculturalidade presente na região como forma popular amazônica. Perguntamos ao professor como ele enxerga as influências linguísticas e rítmicas afro-indígenas no Amapá e no Brasil. Eu acredito que falta muito, para a gente realizar na Amazônia é esse fortalecimento dessas expressões indígenas, dos povos originários, uma capacidade maior de absorver esses elementos, e a africana. Hoje nós temos uma preponderância por conta de uma influência pelas ondas, das ondas do rádio que chegavam na AM, em longas ondas, rádios da região aqui do Platô das Guianas, região do Caribe, Suriname.
Então nós temos uma influência africana, negro-africana muito forte nas composições. E isso, obviamente, também eu trago para minhas composições, porque trabalho com os ritmos, né, caribenhos. E aí nós vamos citar, né, cúmbia, merengue, cacicó, esses ritmos que têm uma influência caribenha e africana. Vamos ter também as referências, por exemplo, no carimbó, como uma manifestação que tem uma formatação inicial indígena. A própria constituição rítmica, instrumental, né, começa com essa percepção da cultura indígena da Amazônia, e aí que se desdobra nessa manifestação que é reconhecida pelo patrimônio da cultura imaterial, e assim como também o marabaixo, né, que tem uma referência africana forte, que configura inclusive com uma expressão mais endêmica aqui do nosso estado do Amapá, e que também foi reconhecido como patrimônio da cultura imaterial. O marabaixo, mencionado pelo professor, representa uma expressão artístico-cultural afrodescendente do Amapá, envolvendo dança, canto e tambores ligados ao catolicismo popular. Sacode a saia morena, vai em cima, vai embaixo. Segura o rebolado na dança do marabaixo. O nome marabaixo remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. E em sua homenagem, cantavam-se hinos de lamento quando o corpo era entregue à imensidão da água e levado mar abaixo. A expressão cultural integra a vivência de comunidades negras, tornando-se símbolo da identidade negra local e parte essencial do patrimônio cultural amapaense. O carimbó, também citado pelo professor, é uma dança folclórica do Pará, originada no século XVII pela fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Vou ensinar sim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, serimbó é gostoso em Belém do Pará. Olerê, olará. Realizado em duplas, o carimbó se destaca por movimentos giratórios e é conhecido como samba de roda do Marajó e pau e corda. Em suas criações, o professor Augusto gosta de dialogar com o que considera consumo universal, uma perspectiva ampla do consumo, e as marcas locais. Para tanto, busca desenvolver esse diálogo através de construções linguísticas, recorrendo a uma variação brasileira que ele caracteriza como a mais consolidada, visando o consumo universal, mas sem abrir mão de expressões e signos usados pelas comunidades locais. Para ele, tais expressões marcam a existência da cultura amazônica, suas peculiaridades e, acima de tudo, o que eles têm a dizer. Às vezes não é o termo, né? Às vezes não é a expressão, não é uma expressão ribeirinha, uma expressão cabocla, partilhada culturalmente aqui entre os que moram por essas bandas, mas às vezes é a própria construção da ideia, né? Fraseal, quer dizer, a própria frase, por mais que recorra, né, aos termos, às palavras da língua portuguesa, da própria língua culta portuguesa, falada no Brasil, mas às vezes o contexto da situação, da frase, que literalmente poderia caminhar para um sentido, nós usamos para dar outro sentido, né? Essa é uma outra característica. Mas já ocorreu sim, né, de eu ser perguntado sobre o significado. Com a música Quintal, de Augusto Oliveira, poderemos ouvir exemplos de marcas linguísticas que evidenciam uma das variedades da região amazônica. Vamos ouvir com atenção esse trecho. Ei, minha cabocla, que saudade, fui-me embora pra cidade, fui morar na capital. No trecho que acabamos de ouvir, o vocábulo cabuca se refere à cabocla, um apelativo antes visto como preconceituoso por se referir a colonos que se casavam com indígenas. O autor não só faz uso deste termo para se dirigir à interlocutora, como também o faz seguindo sua variante linguística, cabuca. Então, o simbolismo da música está no fato de o professor ressignificar o vocábulo antes ofensivo e agora usado de forma carinhosa e afetiva, e reforçar a sua identidade por meio da sua variante.
Voltando nosso olhar para Angola, percebemos a expressão das identidades nas músicas a partir da mescla de ritmos e a partir da utilização das línguas nacionais. Porém, nos perguntamos, como é a relação dos angolanos com as línguas nacionais se não fazem parte do ensino regular? Entrevista que realizamos com a Flora Amorim, moradora da província do Kwanza Sul, em Angola, podemos colher depoimentos sobre alguns aspectos das línguas nacionais angolanas, como são ensinadas, como são aprendidas e a importância de mantê-las vivas no cotidiano dos jovens angolanos. Eu sou a Flora Amorim, moro na região da província do Kwanza Sul, município do Munsende, e em particular a comuna de São Lucas, Quipache. Eu falo Umbundo e Ngoia. E como aprendi com os meus pais. Para dizer que os meus pais, o meu pai é de origem bailundo, sendo descendente dos povos Ovimbundo, e que falam a língua Umbundo. E a minha mãe é de origem Pungu-Andongo, nesse caso, povos ambundos, e que falam Quimbundo, da qual deriva a língua Ngoia. Eu ensino a língua nacional nos meus filhos para não perderem a cultura, os valores étnicos também da nossa terra. Eu não tinha ideia dessa realidade linguística, Liliana. E a Flora Amorim ainda cantou uma música da língua Umbundo, ensinada por seu falecido pai, sendo essa música muito representativa da sua cultura e também muito significativa por trazer a lembrança à memória dele. Na verdade, meu pai dizia que houve o tempo que quis ir aos seus pais e houve muito nevoeiro, mas isso no passado obrigaram a cantar algumas canções. O meu pai me ensinou e cantava o seguinte: oh, Belambundu, oh, da chokwenda kutatenda ngwale hela lovingumba, oh, Belambundu, oh, Belambundu, oh, da chokwenda kutatenda ngwale hela lovingumba, oh, Belambundu. Essa é uma das canções que o meu pai ensinou. A música que você acabou de ouvir está em Umbundo, uma das línguas nacionais de Angola. A letra da canção narra a lembrança de um episódio em que um filho tenta visitar os pais depois de muito tempo sem ver eles. No meio do caminho, esse filho olha para o céu e percebe que o caminho está nublado e um nevoeiro se aproxima. Ao continuar a caminhar em direção aos pais, bandidos entram em seu caminho e o filho acaba não conseguindo rever a família. Obrigada por nos ajudar com a tradução para o português, Liliana. Por meio deste depoimento, podemos aprender o valor da música angolana nas línguas nacionais como expressão de um povo e o valor afetivo que elas carregam, tendo em vista a tradição do ensino familiar das línguas nacionais africanas. Falar sobre línguas, canções e diversidade linguística é uma tarefa complexa, não só pela falta de material para analisar, mas pela complexidade magnífica acerca dessa expressão e como ela é carregada de significados, resistência e representatividade de povos ao redor do mundo. Comparando a realidade das línguas nacionais em Angola e das variedades linguísticas no Brasil, a partir de um olhar atento para o verdadeiro significado e relevância por trás dessas manifestações, concluímos que, além da diversidade linguística, olhamos também para uma expressão singular, ritmada em diferentes cantos ao redor do mundo. Esse foi nosso episódio Cantos Cruzados, Brasil e Angola e melodias multiculturais. Esperamos que tenham gostado. Eu sou Gabriela Lousano, da Unesp de São José do Rio Preto. Eu sou Isabela Rosconi, da Unesp de São José do Rio Preto. Eu sou Amanda Herrera, da Unipap, para o podcast Sons e Saberes. Nós agradecemos aos entrevistados pelos nossos alunos que generosamente compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre temas diversos. Também agradecemos ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast.
nossa gratidão aos alunos que se empenharam em todas as tarefas do processo de criação do podcast. Partilhe o nosso podcast com os seus amigos. Mande seus comentários para a coordenação do projeto. Envie sua mensagem para Luciane Tenani no e-mail luciane.tenani@unesp.br. David Carruagem saúda a todos que nos ouviram. Muito obrigada por ter ficado conosco. Este episódio teve seu roteiro elaborado pelos alunos Amanda Monserrat Herrera de Souza, da Universidade Federal do Amapá, Unifap, Gabriela Souza Lousano e Isabela Roscone, da Unesp de São José do Rio Preto, e também pelos alunos do Instituto Superior Politécnico do Libolo, Jacinto Pagamento, Manuel Francisco e Liliana Capitão. O podcast Sons e Saberes foi realizado sob a supervisão das professoras doutora Luciane Tenani, da Unesp, e Elizabeth Rodrigues Gonçalves, do Spitelo, e contou com a edição e operação de áudio de Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sons e saberes. Conexões de vozes de Angola e Brasil.